aqui. Sem barganhas com Deus. Sem barganhas com Deus. Na loja do portal caiofabio.net, página 288. Estar na carne. Estar na carne, segundo Paulo, é ainda estar e viver sob a lei da culpa, sob suas observâncias e dependendo da lei para a salvação, para a santificação ou para a autovalorização de si mesmo pela superioridade do código comportamental observado de modo jactancioso e, portanto, desumano. Pois, como já disse, quanto mais lei, mais perversidade e juízo haverá no inconsciente do seu praticante, conforme uma quantidade enorme de textos que eu apresento no rodapé. Estar na carne, portanto, para Paulo, era estar vivendo da presunção da teologia moral de causa e efeito, que diz que se você observar a moral, você vai ter todos os resultados bons do céu e da terra sobre a sua vida. E que se alguém, obedecendo à moral, não tiver todos os resultados bons, é porque era um hipócrita. Essa é a conclusão. Então, para Paulo, estar na carne é estar vivendo com essa presunção dos fariseus e que Paulo mesmo conhecera muito bem. Por isso ele continua dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa da relatividade do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso ser físico, mortal, psíquico, vossa entidade visível na história, por meio do seu Espírito, do Espírito de Cristo, que agora habita em vós. E aqui Paulo, como já vimos antes, apenas repete o conceito de carnalidade ensinado por Jesus. Como poderia deixar de ser, como não poderia deixar de ser. Carnalidade, segundo Paulo, é a arrogância da autojustificação. É a doença de Caim. É a síndrome dos amigos de Jó. É a piedade homicida dos observadores da lei da morte e que a usam para matar, excluir, julgar, discriminar o próximo, sem perceberem que eles sim, os tais santos de si para si mesmos, é que são os grandes doentes desta vida. Os doentes, entre aspas, conforme o Evangelho, são os que acham que não precisam de médico, que vivem da presunção de sua falsa saúde. Esses são os verdadeiros doentes segundo Jesus. Em Jesus, e por ele ter quebrado na cruz a maldição da lei, temos todas as nossas dívidas pagas e podemos experimentar a paz de consciência que liberta o nosso inconsciente de suas produções compulsivas e adoecidas. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Paizinho, Painho, Abba. Daqui para frente, Paulo não admite mais que estar na carne seja apenas o pecado de meretrizes, mas, sobretudo, passa a ser o pecado dos fariseus. Como de resto, este é o conceito apresentado por Jesus nos Evangelhos e que pode ser percebido pelo modo gracioso como ele tratou os párias e pelo modo dramaticamente confrontador como ele tratou o segundo grupo, dos religiosos, dos fariseus, dos jactanciosos e dos presunçosos. Está no livro Sem Barganhas com Deus. E o livro está no portal caiofabio.net, na loja online. Compre o seu, vai mudar a sua vida, a sua compreensão de tudo. Faça isso com a graça de Deus em nome de Jesus.